Você já parou pra pensar no que realmente significa o título do novo filme do Capitão América, o Capitão América Admirável Mundo Novo? E não, ele não é só um nome estiloso, ele vem completamente carregado de história, filosofia e uma visão nada otimista do futuro, com referências literárias que vão desde Aldous Huxley, lá em 1932 com o seu livro Admirável Mundo Novo, mas também remonta até os anos 1611 com William Shakespeare e a sua peça A Tempestade. Mas a minha grande curiosidade é a Marvel vai mesmo utilizar ou pretende explorar todo esse significado? Ou ela escolheu esse nome só porque é um nome legalzinho e parece interessante? Então o que a gente pode fazer é explorar esses temas, ver cada uma dessas referências e ver o que a galera do elenco está falando sobre isso. Então, para começar, Admirável Mundo Novo é o título de um romance distópico escrito por Aldous Huxley lá em 1932. A história se passa em uma sociedade futurista onde a paz e a estabilidade elas foram alcançadas, mas por um preço. E o preço disso foi abrir mão da sua individualidade, da liberdade e também da reflexão. Por sua vez, esse título do livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, é uma referência direta a uma frase da peça A Tempestade de William Shakespeare. Então, a famosa expressão "Ó Admirável Mundo Novo" aparece no ato 5, na cena 1. Essa frase ela é dita por Miranda, a filha de Próspero, quando vê um grupo de humanos pela primeira vez. Ela cresceu isolada na ilha e só conhecia o pai e Caliban. E Caliban era o servo do pai, né, o Próspero. Quando finalmente então ela vê outros homens, ela fica encantada e acaba falando: "Ó admirável mundo novo que possui criaturas tais". No entanto, há uma ironia nessa fala dela, nessa fala de Miranda, porque ela vê esses homens como nobres, admiráveis, mas o público, quem está lendo ou quem está assistindo a peça, sabe que eles são traiçoeiros e corruptos. Então Shakespeare, ele brinca com a ingenuidade de Miranda, que desconhece a verdadeira natureza da humanidade, a verdadeira natureza daqueles homens que estão ali. Ou seja, essa frase dela carrega um contraste entre a esperança que ela tem e a realidade, bem aquela coisa de expectativa e realidade mesmo. Então, trazendo de volta para o livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, lá de 1932, ele usa essa mesma expressão de forma irônica. Nesse romance distópico, quem pronuncia a frase é o John, o Selvagem, um personagem que cresceu fora da sociedade perfeita ali, do Admirável Mundo Novo, e quando ele finalmente tem a chance de conhecer essa sociedade perfeita, ele fica inicialmente deslumbrado. Ele vê os avanços tecnológicos e a aparente harmonia social, e então ele exclama, né, lá no texto: "Ó admirável mundo novo". Mas conforme a história vai avançando e conforme ele vai entendendo como esse mundo realmente funciona, com o controle total, a ausência de liberdade, a manipulação psicológica que tem nessa história, a empolgação desse personagem, o John, ela se transforma em um horror e numa completa desilusão. Então a gente vai conhecendo o livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que faz uma referência à peça de William Shakespeare, A Tempestade, sempre com esse comentário de "Ó admirável mundo novo", e é curioso como ambas as obras abordam essa ironia ou essa percepção errada sobre a realidade. E a grande questão aqui é: será que a Marvel vai mesmo usar alguma dessas referências no seu filme, ou eles pegaram esse nome só porque é um nome legalzinho e tudo mais? Então, trazendo para o universo da Marvel, o ator, o Anthony Mackie, que é o que interpreta o Capitão América, ele comentou pelo menos, que o título do filme sugere a presença de um inimigo novo e mais poderoso, além de indicar uma nova fronteira a ser conquistada. E aí, nas próprias palavras dele, trazendo então as aspas, ele fala o seguinte: "O título implica que existe um inimigo novo e maior agora. Há uma nova fronteira que temos que conquistar. Do Capitão América, o primeiro Vingador, ao Ultimato, o inimigo sempre foi o bem contra o mal. Agora que conquistamos isso, para onde vamos a partir daqui? Quando os bandidos reaparecem, de que forma eles reaparecem? É um novo enredo, com novos personagens, com novas crenças, e isso cria uma nova ideia deste novo mundo em que estamos entrando." É interessante notar que o título original do filme, na verdade, ia ser Capitão América, Nova Ordem Mundial, mas esse título foi alterado para Admirável Mundo Novo. O que acontece? O produtor executivo, o Nate Moore, ele justificou a mudança dizendo que o título anterior ele soava meio desconfortável e que o novo título oferece um significado diferente para a produção. A polêmica acaba girando em torno do título, Nova Ordem Mundial, porque essa expressão carrega diversas interpretações políticas e teóricas.
O que acontece? Por um lado, nova ordem mundial é um termo historicamente usado para descrever grandes mudanças no cenário geopolítico global, como foi o período de pós-Guerra Fria ou a ascensão de novas potências, enfim. No entanto, o que acontece? Ao longo dos anos, o termo ele também passou a ser associado a várias teorias da conspiração que alegam a existência de um plano secreto para estabelecer um governo global autoritário. Então daí você já começa a tirar o tamanho da piração. Muitas dessas teorias sugerem que líderes mundiais, organizações secretas ou até mesmo figuras influentes da mídia e da política estariam manipulando eventos para controlar a sociedade. E aí isso acabou gerando receios e resistência, né, com relação ao termo, ao uso do termo no título do filme, e especialmente em um momento em que as questões políticas e sociais estão sempre bem polarizadas. Acaba então que a Marvel provavelmente percebeu que manter esse título poderia gerar essas reações negativas, ou então uma polarização muito grande, ou desviar o foco da narrativa do filme, e acabou que a mudança para Admirável Mundo Novo não apenas evita esse problema, mas também adiciona um peso literário e filosófico remetendo a essas obras tão interessantes, como o do Aldous Huxley e a peça de Shakespeare. Mas, contudo, porém, a grande questão é que, diante disso, acaba ficando aquela pergunta: até que ponto o filme vai explorar essas referências literárias? Será mesmo que nós teremos uma conexão profunda com as obras do Huxley e de Shakespeare? Ou então esse título ele foi só escolhido porque era um nome legalzinho ali, interessante de ser utilizado? Mas para isso a gente só vai saber assistindo quando o filme lançar. Então, se você quer saber mais sobre a obra do Aldous Huxley, eu já fiz um vídeo comentando sobre ela. E se você quer saber mais sobre A Tempestade de William Shakespeare, deixa aqui no comentário se você quer que eu grave um vídeo a respeito dessa obra, beleza? Então era isso que a gente tinha pro vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreve. Então vamos esperar ver o filme lançar para ver o que vai acontecer, se eles vão realmente usar essa referência ou não.